Bom dia, queridos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estudarmos a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Nós queremos trazer para você a EBD em sua casa. Nossa lição de hoje é a lição de número 6. O tema é Sinais e Maravilhas. Texto base, Lucas 7, 22 e 23. Esta lição foi escrita pelo pastor André Luiz Cotrim de Alencar, que também escreveu a lição anterior, né? Então, vejamos aqui o que ele nos traz de bom para o nosso viver de cada dia. João Batista, homem acostumado à liberdade do deserto, agora estava encerrado em uma prisão, na masmorra de Maqueiros, nas proximidades do Mar Morto. Permaneceria ali por quase um ano até ser martirizado. Diante de tantos sinais extraordinários operados por Jesus, talvez João tivesse a expectativa de ser libertado dessa masmorra por uma intervenção sobrenatural. Porém, em virtude de as circunstâncias não mudarem, ele envia 2 de seus discípulos a Jesus para saber se ele era mesmo o Messias ou se haveria de esperar outro. Lucas 7,19. Causa-nos estranheza quando nos deparamos com este episódio registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, tendo em vista que fora o próprio João Batista o grande precursor do Messias, a reconhecer e apontar para ele como aquele que haveria de vir. João 1, 29 a 34. Como o grande profeta agora questiona suas próprias convicções. João falou sobre o Messias que traria o juízo de Deus, o Messias que colocaria o machado na raiz da árvore, o Messias que recolheria a palha e a jogaria na fornalha acesa. João talvez esperou que Jesus viesse exercer seu juízo, sua vingança, brandindo a espada com uma corte celestial para libertá-lo. Mas o que João escuta é sobre os atos de misericórdia de Jesus. O Messias não se move para libertá-lo. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do martírio. A resposta que Jesus apresentou diante do questionamento do Batista evidenciava os sublimes propósitos contidos nos sinais e maravilhas realizados pelo Cristo. Nesta lição, falaremos destes propósitos e observaremos que os milagres tinham um objetivo muito maior. Primeiro, os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino de Deus. O anúncio da iminente chegada do reino de Deus estava no centro da mensagem de João Batista. A ele coubera a nobre tarefa de apregoar essa imperiosa mensagem. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 2. A vida de Jesus marcava uma linha divisória. Ele veio inaugurar o reino, e os valores do reino são completamente diferentes de tudo o que os homens conheciam. Ele veio inaugurar o reino, e os valores do reino são completamente diferentes daquilo que nós pensamos também. E o menor daquele reino é maior do que o maior entre os homens, conforme a avaliação feita por Jesus acerca de seu primo e arauto,
que lemos em Lucas 7:28, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João. Contudo, João pertencia à era da promessa. O menor do reino é maior, não por causa de quaisquer qualidades que venha a possuir, mas sim porque pertence ao tempo do cumprimento. Jesus não está subestimando a importância de João. Está colocando os cidadãos do reino na perspectiva apropriada. Os milagres de Jesus evidenciavam a chegada do reino, pois a mensagem transmitida por meio deles mostrava que o reino dos céus abre as portas para que os rejeitados sejam aceitos. Ninguém era mais discriminado na sociedade do que os cegos, os coxos, os leprosos e os surdos. Eles não tinham valor, eram marginalizados pela sociedade. Eram como excesso de bagagem à beira da estrada. Mas a estes, que a sociedade chamava de escória, Jesus valorizou, restaurou, curou e devolveu a dignidade. Jesus manda dizer a João que o reino que ele está implantando não tem os mesmos valores dos reinos deste mundo. No reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a sepultura não tem força e a morte não tem mais a última palavra. O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta agora, mas o tipo de ressurreição que terá no futuro. Interessante, né? Não é o tipo de morte que enfrentamos agora, mas o tipo de ressurreição que vamos receber no futuro. Se Jesus é o nosso Senhor, então a morte não tem mais poder sobre nós. Seu aguilhão foi arrancado, a morte foi vencida. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Número 2. Os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. O ministério de Jesus não se limitava à cura do corpo, mas, sobretudo, à cura da alma. Não há nada mais inclusivo do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Mestre, por excelência, ensinava a todos quantos desejassem ouvir suas palavras. Curava e libertava de espíritos maus tantos quantos se aproximavam dele, a fim de serem agraciados pela virtude que dele fluía. O alcance indiscriminado do ministério de Jesus é expresso por ele mesmo ao afirmar: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Contudo, a mensagem do Evangelho não é apenas inclusiva, mas também e principalmente transformadora. Todos aqueles que vinham a Jesus conforme estavam não poderiam permanecer na mesma condição em que se encontravam. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão em João 6,35, ele se declarou como o pão da vida. Depois de livrar a mulher adúltera do apedrejamento, João 8,12, e antes de abrir os olhos do cego, João 9,5, ele se revelou como a luz do mundo, na cidade de Betânia, quando conversava com Maria, irmã de Lázaro. Jesus, já sabendo o grande milagre que iria realizar, afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11, 25. Os propósitos dos milagres de Jesus
eram para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai, demonstrar a grandeza do seu poder, a revelação de Jesus como Messias, o Filho de Deus. 3. Os milagres de Jesus revelam sua divindade. Além de testificar acerca da chegada do reino e apresentar o teor da mensagem evangelística, os milagres revelavam a divindade de Cristo. Observamos no Evangelho de João que os milagres registrados atestam que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. A designação Filho de Deus, ao contrário do que os arianos modernos afirmam, evidenciam a divindade de Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. O uso da expressão unigênito Filho de Deus é uma das formas pelas quais João apresenta Cristo como divino. Jesus apresentou sua divindade em diversas ocasiões. Podemos citar alguns desses eventos. No caso da tempestade acalmada, Mateus 8, 23, 27, Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25. Vemos que a pergunta dos discípulos era exatamente sobre sua pessoa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27, Marcos 4, 41, Lucas 8, 25. Embora nenhuma conclusão dos seus discípulos seja dada, a pergunta pode ser entendida como retórica, pois ficou evidente que, entre os homens, ninguém teria tal poder. Entretanto, quando Cristo anda sobre as águas, segundo o relato de Mateus, fica evidente que os seus discípulos o reconheceram como Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Mateus 14, 33. Jesus demonstrou possuir soberania divina, ou seja, a autoridade exclusiva de Deus, no fato de que ele podia perdoar pecados. Lucas 5, 17 a 26. Quando se trata de pecado, no sentido mais geral, porém, meros homens não têm autoridade para perdoar. Pecados são ofensas contra Deus e só Deus pode perdoá-los. O Antigo Testamento deixou claro que esse fato, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, verso 4. Deus disse: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías 43, 25. Daniel falou: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Daniel 9, 9. Por fim, na relação de Cristo com o sobrenatural, vemos os espíritos malignos reconhecendo a natureza divina de Jesus. Os demônios na cidade dos Gerazenos clamaram em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Lucas 8, 28. Certamente que as forças
das trevas já conheciam a real natureza de Jesus Cristo, ao contrário dos homens que ainda estavam descobrindo. Para pensar e agir. A prisão fez com que o grande João Batista questionasse suas próprias convicções. Como temos enfrentado as circunstâncias desfavoráveis da nossa vida? As dificuldades têm enfraquecido ou fortalecido a nossa fé? 2. Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Os valores deste reino são muito diferentes daqueles defendidos pela sociedade. Assim como o Senhor apresentou esses valores ao longo do seu ministério, somos desafiados a fazer a mesma coisa em nosso dia a dia. Finalmente, os milagres realizados por Cristo apontavam para a revelação da sua natureza divina, bem como para a realidade do reino dos céus e a natureza de sua mensagem transformadora. Não podemos ter dúvidas acerca dessas coisas, pois delas fomos chamados para dar testemunho. Bela lição, não é? Que Deus abençoe essa lição, que ela possa nos conceder sabedoria aos nossos corações. Brilha no meio do teu viver. Devemos brilhar onde nós estivermos, fazendo ver a luz de Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Deus, por mais um dia, mais um domingo, o dia do Senhor, quando estamos estudando a Tua Palavra através da EBD em casa. Levando aqueles, ó Deus, que não podem sair ou por algum motivo permaneceram, estudar a Tua Palavra, acompanhar cada momento, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família que nos ouve nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa as pessoas para que sintam a força do Teu poder. Queremos, Deus, te agradecer pelo dia de hoje e te pedir, ó Deus, que o Senhor visite os lares onde há enfermos, levando a cura, a restauração da saúde, Senhor. Te pedimos pela Bruna, pela Ágata, te pedimos, Deus, pela Estela, que ainda continua internada, te pedimos, Deus, pela Maria Helena, pela Marlene, que está se recuperando, ó Deus, o Alan, que está se adaptando à nova vida, ó Deus, dê a ele força, paciência e entendimento, Deus. Ajuda cada um de nós, Senhor. Vem nos fortalecer. Abençoa a irmã Aurora, França, que hoje está completando mais um aniversário, ó Deus, seus 95 anos. Também abençoa a Dimária, que está hoje também completando o aniversário, Deus.
Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada, pois ela é longa e difícil, mas com o Senhor do nosso lado, nós venceremos todo e qualquer obstáculo. Fica conosco, Deus. Derrama sobre nós a tua graça, a tua força, o teu poder. E faze-nos, ó Deus, cheios do teu amor. É a oração que fazemos agradecendo no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém? E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais um estudo da EBD em casa. Que você possa desfrutar desse estudo, possa meditar naquilo que aqui foi trazido e colocar a sua vida mais e mais na presença do Senhor. Logo mais, esperamos você na casa do Senhor para adorarmos ao Senhor na beleza da santidade daquele que só Ele é santo. Bom domingo para você, com sua família, seus filhos, demais familiares, seu esposo, sua esposa. Que Deus nos dê um dia de paz e alegria. Até logo mais, para estarmos na presença do Senhor. Eu estarei pregando lá na Igreja Batista Cidade Nova, logo à noite. Assim, até amanhã, de manhã, se Deus nos permitir, que nós possamos estar de volta com mais uma devocional com você no seu lar. Amém? Deus nos abençoe.